Meus queridos Bramvers, está começando mais um quadro chamado Bramvascast. É um quadro, eu olhei pra Por lá, que você olhou pra lá? são tantas câmeras que eu fico meio assim atordoado. É um quadro que a gente vai começar a partir desse primeiro episódio que nós estamos fazendo. E ele envolve ficar falando com algumas pessoas, a gente pensa em ter mais pra frente convidados, todo mundo que quiser mostrar aí a sua trajetória no veganismo e como isso afetou, não afetou, positivamente, negativamente, os seus resultados fitness, as suas metas de vida e tudo. E o primeiro episódio, estou aqui com nada mais nada menos que a minha namorada linda, maravilhosa, Natália Knust. Olá! Natália vai ser a entrevistada, mas aqui a gente também ela vai fazer pergunta para mim, então assim, ó, é como se fosse ela me entrevistando, eu entrevistando ela, um papo informal, uma coisa assim, bem tranquila. E a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar é: você esperava que a Brambles ia chegar no nível que ela chegou e que ela tá, que a gente tá agora? Não mesmo. Começar pelo fato de que eu nem ia me envolver com a Brambas, né? É verdade. Tudo começou assim com uma loja de quadros, né? Que você ia fazer. E eu tava ali só pra apoiar mesmo. E acabou virando uma loja de camisetas com estampas para veganos. E eu, sendo vegana, né? Comecei a me envolver, investi e comecei a fazer vídeo. E quando vi, já estava ali mais do que envolvida, não teve como sair, né? É. Uma coisa que muita gente faz, muita gente pergunta pra mim de onde que veio esse nome Browns. E é um negócio bizarro, porque assim, não tem nada a ver com veganismo e tal. Assim, no fundo, não tem. É porque no começo era para ser uma loja de quadro e era para ter uma temática brasileira e tal. E aí eu pensei em juntar o BR do Brasil com Canvas. Canvas de quadro em branco. E aí, BR mais Canvas, Brambas. Perfeito. Foi maravilhoso. Nunca usei, mas nesse intuito de quadro, mas Aí eis que um dia eu vi uma blusa com a estampa de um abacatinho malhando, né? é, Aí eu falei, amor, eu preciso dessa blusa. E aí começamos a pensar em talvez mudar o rumo da Brambas. E cá estamos, aí estamos. sócios de uma empresa que está crescendo cada vez mais. É, mas assim, não- no começo foi difícil, né? Você lembra? No começo a gente penou pra caramba. Nossa, assim, criar uma empresa do zero, só nós dois sozinhos, foi difícil. Foi difícil pra caramba. E a gente tem que ser um pouco de tudo, né? A gente tem que ser um pouco de é, web designer, a gente precisa ser um pouco de criador de estampa, de publicidade. E nós mesmos somos os garotos propagandas da marca, Exatamente. Social social media, media, tudo, tudo, tudo. tudo. Administração, RH. Sendo que eu sou oceanógrafa e o Vitor é advogado. Então, assim, nada a ver com nada. A gente começou a Brambas aprendendo tudo do zero, né? Foi. Eu nunca tinha feito isso. Foi o meu primeiro empreendimento, assim, de criar uma empresa e tal. Então eu caí de paraquedas em muita coisa. E o problema no começo eu lembro que era assim, a gente não é só questão do trabalho, de fazer coisas. Eu lembro que a gente às vezes a gente ficava fazendo um trabalho árduo assim e depois a gente se deparava com um negócio que não estava tudo errado. Aí tinha que Que ódio. refazer tudo. Era uma coisa de louco, cara. Mas é com muitos altos e baixos que a gente vai evoluindo, né? Aprendendo com os erros. Sim. Era uma coisa muito
no começo era bem maçante. Eu lembro que era maçante. Eu gostava, mas era maçante, assim, se a gente não sabia o que a gente fazia, às vezes. Até hoje em dia a gente volta e meia acontece alguma coisa, né? Principalmente no site, né? Eu tenho que ficar aprendendo a mexer nessa porcaria. E, e às volta e meia eu fico assim, cara, vontade de pegar isso tudo e botar na mão de outra pessoa. Você também tem essa vontade. Nossa, sim. Mas, por enquanto, a gente não tem condição financeira. E, então, assim, por enquanto não dá, mas quando der, A gente vai primeira coisa. terceirizar tudo com certeza. Não, com certeza. Mas eu lembro que no começo eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia de como que o pessoal ia interagir com essa proposta nossa. Eu não sabia se era muito nichado, se era pouco nichado. Eu lembro de pensar, de ter muitas ressalvas assim na questão também do fato de eu não ser vegano, se a galera iria acabar comigo, iam fazer bullying digital comigo. Alguns fazem, Alguns né? fazem, Mas, no geral, a galera abraçou bem, né? O casal, digamos assim. Você é a queridinha, com certeza. A vegana. Você é a queridinha. Eu sou meio que o cara que tá ali. O cara Mas tá a ali, estrela é que o tua. pessoal tem que aturar, né? Esse babaquinho aí tá aí também. Ele Não, mas veio junto. é mentira, tá, gente? Porque a gente participou de uma feira e Vitor foi a estrela. Todo mundo falando, eu vi você nos vídeos, nos anúncios, tá. Então ele é a nossa estrela também. É porque teve um anúncio uma época que era só eu, não era? É uma coisa que. Eu acho que era. E aí a gente Aí bombou. Bombou. E famosinho. Ficou famosinho. Famosinho de Instagram. Tem famosinho de TikTok, tem um famosinho de Instagram também. Mas e essa questão do público é porque não é só o vegano, né? A gente começou focando nos veganos que treinam. Então, assim, é mais nichado ainda, porque o intuito todo foi mostrar, né, que vegano tem força, vegano tem energia, vegano consegue fazer atividade física, às vezes até muito melhor do que quem come carne, né, no caso. Sim. Então, realmente, foi assim um tiro no escuro, porque a gente nunca tinha visto nenhuma marca que focasse nisso, né? E acertamos muito, porque a gente viu que tem muito público para isso, sim, né? Inclusive pessoas que falam pra gente, nossa, mas eu tava procurando isso, né? E realmente não tinha. Então, estamos aí, entrando nesse mercado. E uma das razões pelas quais no começo da marca, né, que eu pensei em ir por esse nicho, é porque, assim, bem no começo mesmo, quando eu tava pensando no negócio de fazer quadro e tal, que eu tava meio assim, perdido, era porque eu comecei a pesquisar sobre o negócio de quadro, fazer quadro e tal, e eu vi que tinha muita gente fazendo, 500 mil empresas aqui, lá fora. E aí, quando você começou a vir e começou a falar sobre veganismo e falar sobre todo esse mundo fitness e vegano e tal, que é muito você, né? Completamente Exato. a tua vida. realidade. Eu falei assim, foi um casamento perfeito, cara. Porque assim, eu tava meio perdido em questão de nicho, eu tava meio procurando, tipo, pra onde que eu vou com essa empresa. E aí veio você foi o norte, assim. Eu falei, cara, maravilhoso. É esse o nicho. É esse. E é uma coisa assim, que também me ajudou a fazer parte desse mundo, sabe? Eu também tô cada vez mais pensando é, em ir pro veganismo e diminuir pra caramba o consumo de carne, com certeza. Isso é verdade. Mas, cara, assim, quando que na sua vida da Natália você chegou e pensou assim, quer saber, vou virar vegana? Ou foi assim, quer saber, vou virar vegana ou vegetariana? Ou foi um processo? Porque você não foi vegano, acho que quase ninguém é vegano ou vegetariano na vida inteira, né? É difícil, assim. Quando que... Geralmente a pessoa tem que nascer numa família que já é vegana, né? Que não é a minha realidade, você sabe dos seus sogros. Dona Márcia. Dona Márcia passa longe da salada. Mas. Mentira, não. ela come um pouquinho. Sabe? A minha mãe, ela é simpatizante. A simpatizante.
Agora, Meu doutor pai, Hildo. Doutor Hildo, já não sei. ele gosta das comidinhas, mas abandona a carne jamais. Mas falando um pouco do meu processo, eu sempre fui muito carnívora. Vamos começar a história assim. Traidora. Ó, gente, temos um furo aqui. Natália Kinushi já comeu carne. Eu sempre gostei muito de carne, de verdade. Tinha uma época da minha vida que eu comia todo dia miojo com salsicha. Essa era a minha realidade. Eu não era nem saudável e nem vegana, né? Então, assim, é um contraste com o que eu sou hoje em dia. Mas eu lembro que, assim, foi do nada mesmo que eu comecei a despertar para o fato de que tem alguma coisa errada com a indústria da carne, né? Só que, como eu gostava muito, eu não tinha coragem de assistir documentários. Eu sabia que se eu visse, eu ia querer parar. E eu não queria parar. Uhum. E hoje em dia, eu até nem julgo muito as pessoas que falam: ah, eu sei do que tá por trás, mas eu não consigo parar de comer carne, porque eu vivi essa realidade, né? Durante muito tempo da minha vida. Então, assim, eu entendo que é um processo, cada um vai ter o seu momento de despertar, né? E tá tudo bem. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha ninguém vegano no meu ciclo de amigos, né? E aí, quando eu entrei pra faculdade, a minha primeira amiga lá era uma vegana. E ela já era vegana há uns 5 anos, se eu não me engano. E ela foi, assim, processo direto, né? Ela comia carne, do nada parou, cortou tudo e é isso, conseguiu seguir. E aí eu comecei a viver um pouco essa realidade dela. E aí eu vi que, cara, é possível, sabe? E aí eu assisti um documentário, tomei coragem para assistir um documentário que mostrava o impacto da carne no meio ambiente. Ainda não tinha essa coragem de ir ali pro sofrimento animal, né? Mas sendo oceanógrafa, né, a gente aprende muito sobre os impactos do ser humano no meio ambiente. Então, eu já tinha um pouco dessa mentalidade de que, poxa, a gente precisa preservar a terra, né, que é o nosso lar, senão a gente não vai ter onde viver. Uhum. Então, quando eu vi que realmente a indústria da carne tem um impacto gigantesco no meio ambiente, eu falei, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso cortar isso. Mas nesse momento eu só cortei a carne e o frango. Eu falei, eu gosto muito disso. Eu já tinha uns problemas com transtorno alimentar. Isso pode até ser um assunto para um próximo podcast, né? A gente falar como é que o veganismo me ajudou nisso. Então, eu não queria entrar de cabeça numa restrição, porque eu sabia que poderia ativar esse transtorno. Então, primeiro eu parei com carne e frango. Frango eu nunca gostei, então para mim foi não fede nem cheira. Agora, a carne, eu tive algumas recaídas no início. Olha só. E isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas também, assim, muita gente tem a recaída e já desiste, fala, ah, isso aí não é para mim. Mas o nosso paladar, ele é muito adaptável. Então, é uma coisa de você ir insistindo mesmo. Inclusive, as minhas recaídas eram sempre com salsicha ou linguiça. Aí, voltando à Natália do passado. Pior. Voltando às Aquele origens. ultraprocessado horroroso. Mas aí eu tinha as recaídas e falava, vambora, eu quero cortar isso da minha vida, não tá mais me fazendo bem, né? Está contribuindo para essa indústria. E consegui ser vegetariana. E bateu mais ou menos com a mesma época que eu estava começando a entrar no mundo fitness, né? De academia, de querer ganhar massa muscular, porque eu era muito, muito, muito magrinha. E aí eu tava numa nutricionista que eu falei pra ela que eu não comia nem carne nem peixe, nem carne nem frango, e ela colocou só peixe pra eu comer todos os dias. Então assim, não tinha a opção do vegetariano em si, né? A soja, o tofu, o feijão, a lentilha, a ervilha, enfim. Então eu tava numa dieta muito de comer peixe. Aí eu falei, cara, isso não tá legal, sabe? Eu sou oceanógrafa. Olha, eu tô querendo fazer parte do podcast. Gente, essa polenta. Polenta, gente, prazer, polenta. Eu sou oceanógrafa. E eu tô comendo justamente o peixe, que tá dizimando os oceanos, né? A pesca industrial. E aí eu falei, tá, será que eu consigo cortar o peixe também e virar full vegetariana? Aí foi o momento que eu achei uma nutricionista que ela era especializada em vegetarianos e veganos. Aí eu perguntei pra ela, é Natália o nome dela também, né? Eu falei, Nath, você acha que dá pra eu continuar ganhando músculo, né, sem comer nada de origem animal? Ela falou,
com certeza. E aí a minha mente fez assim, que eu não sabia, né, desse reino de proteínas vegetais que a gente tem. Para mim, o feijão era carboidrato, não era proteína, né? Eu nem sabia de tofu, edamame, tempero. Eu falei, que é isso? E aí a Nath realmente me abriu um mundo, assim, que eu falei, caraca, cara, realmente, o reino vegetal tem muita proteína. E aí eu continuei nessa vida de conciliar a academia com alimentação saudável vegetariana. Até que teve um dia que, aquilo que eu te falei, né, do despertar, que eu falei, Aham. eu vou assistir um vídeo de sofrimento animal. E aí eu assisti aquele documentário que todo mundo fala Terráqueos. E eu chorei muito, do início ao fim. Aí quando acabou eu falei, de jeito nenhum que eu vou continuar comendo leite, ovo e queijo, não tem condições. Me deu até mais repulsa do que a carne em si, né? Aham. Eu acho que é uma indústria até mais cruel. E aí voltei para minha nutricionista e falei, Nath, e se eu parar com tudo? Você acha que eu vou perder os meus resultados? Aí ela falou, Natália, vambora, confia em mim. E assim, tudo na minha vida melhorou. Meus treinos melhoraram, os meus resultados estéticos na hipertrofia avançou muito, meu bem-estar melhorou muito, cabelo, intestino, pele, unha, tudo melhorou. Eu falei, gente, por que eu não fiz isso antes, né? A gente tem muito essa mentalidade, que é uma coisa cultural, né? A gente precisa da carne na nossa alimentação. Sim. Então, foi um choque, assim, de realidade para mim. Mas estou aí, veganíssima desde então. E continuo nessa vida fitness saudável, de tentar ganhar ali massa muscular. E hoje em dia provar que os veganos são fortes sim. Porque Sim. eu já estive desse outro lado da moeda, né? Que não acreditava nisso. Exatamente. Falava, ih, tá faltando proteína aí. Mas não. E eu vou fazer uma pergunta que eu já sei até a resposta, mas eu acho legal perguntar. Você sente falta de comer carne? Zero. Sabia. É aquilo que eu falei, né? O nosso paladar é muito adaptável. Uhum. Claro que eu gosto daqueles hambúrgueres que imitam carne, né? Como eu falei, eu gostava muito do gosto da carne. Mas, assim, não é uma coisa que eu morro se eu não comer, sabe? Eu gosto muito de comer a soja, o tofu. O tofu hoje até é meu coração, né? Depois que eu Sim. descobri esse mundo do tofu. E zero sinto falta de carne, de verdade. Cara, eu sei que. É engraçado você falar, você pode falar as coisas, eu tô aqui de testemunha. Porque realmente, assim, eu vejo que você, às vezes até a gente tem algum evento, algum churrasco para ir, e dá carne ali, assim, na tua frente, e você tem até uma certa repulsa, né, e É, tal. não dá mais pra Não mim. dá. De verdade, já são 7 anos nessa jornada, 7 né? anos. 7 anos. E aí, assim, como é que foi aquele começo? É engraçado eu perguntar e eu também tá dentro da história. É, você tava, né, naquela época que você tava solteira antes de me conhecer, aí você conhece um amiguinho aqui, entendeu? E muita gente, assim, no nosso primeiro date você já sabia, eu acho, né, que eu não era vegano, né, vegetariano. Sim, sim. Pra quem não sabe, a gente se conheceu num aplicativo, tá? Ah, é, Então, assim, tem isso também. dá pra. Eu colocava lá no meu perfil, né, que eu era vegana e tal. E as pessoas geralmente colocam isso, então eu já sabia que você não era. Uhum. Porque não tinha isso, né? Mas isso nunca foi impeditivo pra mim. Porque eu sei que tem gente que iria assim, ih, não é vegano, não é vegetariano. É, Já passa pro lado. tem gente que acha que vai ser difícil a convivência, né? Sim, E, sim. e a gente tá de prova aqui pra dizer que. Não, e aqui também, e tem o contrário também. Também tem o cara que é carnívoro, ou até a mulher que é carnívora, Sim. e aí, quando vê que o oposto é vegano, vegetariano, já fica com aquele preconceito de, tipo, deve ser aquelas pessoas chatas e tal, que pra comer é difícil. Ah, tchau. Eu tenho um amigo mesmo que ele fala: jamais namoraria uma vegana, porque não tem como levar ela pra um japonês, pra um rodízio japonês.
E assim, estamos aqui de prova. Pô, A gente ama ir para restaurante japonês, a gente não pode falar o nome do restaurante porque nós não temos patrocínio. mas temos o A nosso gente tem. restaurante japonês favorito, que a gente vai Sim. sempre. E assim, gente, hoje em dia tem muitas opções. É. São muitas opções. A maioria dos restaurantes tem opção para vegano, né? E para os não veganos, então assim, dá para viver normal. É, não, com certeza. Mas E fala. não, eu ia falar também que você também adora provar as opções veganas, né? Eu Você expandiu bastante seu paladar desde que a gente começou a namorar, né? Não, demais. Como é que foi Demais. essa introdução ao veganismo pra você? Não, foi maravilhoso, assim, desde o nosso. Não foi o primeiro date, né? Nosso primeiro date A gente comeu batata frita. na Mureta do Leme. Exato. Aliás, o nosso primeiro date, só o nosso primeiro date dá um Dá um episódio de podcast. podcast. Aquilo ali foi uma aventura. Mas foi o quê? O segundo ou terceiro que foi o nhoque? Foi Eu- o Terceiro? foi Foi o terceiro. Então, no terceiro date, ela, no caso, a pessoa que tá na minha frente, falou assim, vou fazer um jantar pra você, jantar vegano. E no começo eu tava meio assim, né, e tal, falei assim, como é que vai ser isso aí? Vai passar fome. Qualquer coisa eu peço um burgão depois. Mas eu adorei o nhoque. Nossa, eu achei maravilhoso, uma das melhores comidas que comi na vida. Ele fala desse nhoque até hoje. Fico Aí pedindo. eu tenho que fazer nas comemorações. E ela não faz. Nas comemorações eu faço. Ah, é. Mais ou menos. Podia fazer mais. Porque marcou muito a minha vida. Mas assim, depois desse dia, cara, eu já abri muito a minha mente. Falei assim, cara, comida vegana vegetariana não era. Eu tinha aquele preconceito, sabe? Normal. Tinha um pouquinho de preconceito. Mas é um preconceito só por. Não ser- saber, né? um preconceito do desconhecido. É. De, o que é isso aí? Eu não tenho a menor ideia, não é um mundo que eu pertenço. Então você fica meio assim, meio com o pé atrás. Aí depois esse nhoque foi um divisor de água da minha vida, você sabe isso. Ele, tipo, abriu muito a minha vida para outros caminhos. E aí, depois disso, a gente começou a namorar. E a gente ficou um tempo. A gente começou a morar junto e um tempo que você tava ainda trabalhando embarcada, né? Sim. E aí, quando você tava em terra de folga, você fazia a comida e tal. E eu comia a comida vegana que você fazia assim, nossa, com um sorriso aqui e aqui. Felizão. Maravilhoso, maravilhoso. Eu ficava 15 dias sem tocar numa carne. É verdade. E ela tá de prova. Então, assim, realmente existe comida vegana gostosa, existe comida vegetariana vegana muito boa. A gente faz uma feira, chama Veg Borá. Sim. Também quando a gente vai pra Veg Borá, tem 500 comidas maravilhosas. Nossa, bom demais. É muito bom. Eu fico com vontade de ir na feira só pra ficar comendo as comidas de algumas. Eu esqueço o nome específico, porque essa galera vale a pena a gente divulgar. Divulgar, com certeza, porque, nossa, só comida boa. É ruim pra dieta, mas a gente come muita coisa. Mas realmente, assim, perdi muito não, perdi totalmente o preconceito que eu tinha. E não só com a comida, mas também com as pessoas veganas e vegetarianas, porque eu tinha um pé atrás pensando no contrário. Pensando de se eu um dia namorasse uma vegana, ela ia querer me converter, ela ia querer tipo, impor os ideais e que eu fosse igual a ela e tal. E eu vi que você é zero, cara, zero. Mas isso é uma realidade, na verdade. Os veganos, eles são muito mal falados por causa desses veganos chatos, né? Que querem impor que todo mundo precisa ser vegano, sim, que se você come carne você é inferior. Existem essas pessoas. Né? Uhum. Porque a gente estava até falando que tem vegano que não namora carnívoro. Sim. Que realmente acha que é um ser que não tem como conviver, né? Uhum. Mas eu não sei se é porque eu já estive
como eu falei, desse lado de gostar muito de comer carne, ter passado por todo esse processo muito lentamente, né? Eu tenho um pouco de, não sei se é empatia, mas assim, eu não julgo quem come carne, sabe? Se você virar pra mim e falar, eu tô abrindo a porta ali atrás. Se você virar pra mim e falar, Nath, nunca vou ser vegano, cara, tá tudo bem, sabe? Cada um tem o seu processo. Só de você diminuir o consumo de carne, isso já faz um impacto absurdo Sim. pro planeta, pros animais, pra sua saúde, pra tudo. Então, a gente tem que respeitar também, né? Aham. Não, mas assim, eu, eu apoio completamente o movimento e eu acho que quanto mais pessoas veganas existirem, melhor. E a minha meta eu me imagino como um processo de, aos poucos, chegar ao total vegano, assim. Um dia, no futuro, Isso está gravado, hein? tá gravado agora Tá ferrou. gravado, já era. Porque não adianta eu ficar também apanhando. Apanhando 35, veganos. não, 35 veganos me descerem o cacete, entendeu? Come carne, pá, toma. Não adianta eu também, né, apoiar o movimento pra caramba e ficar cada vez mais comendo carne. Também comendo. Daqui a pouco eu vou assar a gata. Eu vou pegar a gatinha Não. e vou botar na panela. Tadinha. Mas realmente eu acho assim, eu acho importante a gente cada vez mais conscientizar as pessoas, né? E o que eu acho interessante também na nossa marca é que a nossa marca acabou virando também uma ponte para os dois lados entenderem o oposto. Os veganos tentarem entender melhor os carnívoros tentando entender melhor os veganos. Porque assim, existe hoje em dia, né, a dualidade das coisas está cada vez mais irritando as pessoas. Tá. Então, assim, cada vez mais você tem vegano puto pra cacete com vegetariano, e vegano. Não, eu falei errado. Vegano puto com vegetariano. Fogo amigo. Já era. Não, é vegano puto com carnívoro, carnívoro falando que todo vegano é chato e tal. E a gente tá aqui, porra, mostrando além de um monte de coisa. A bandeirinha branca, paz, galera. Existe há a possibilidade de paz. E os dois se conscientizarem um do outro e todo mundo viver bem. Exatamente. Sabe? Existe carnívoro maneiro, existe vegano maneiro. Vamos tentar todo mundo ir mais o vegano, né? Aos poucos. Ou não, ou pode ir rápido, melhor ainda, mas cada um no seu processo, respeitando o seu processo e vamos que vamos. E hoje mesmo, né, eu fiz um story lá na Brambles, Uhum. que eu fui no mercado fazer as compras do mês. E aí eu comprei frango pro Vitor. Eu achei esse story Polêmico. polêmico. Eu fiquei com medo. Eu até fiquei com medo da reação da galera. Mas aí eu fiz uma enquete, assim, falando, eu sou uma namorada muito boa, né? E aí eu fiz uma enquete, aí vocês fariam isso pro mozão de vocês? Aí a primeira opção era, sim, pro mozão tudo bem. A segunda opção era, eca, nem toco nisso. E assim, 99% das pessoas falaram, eca, nem toco nisso. Mas é sobre isso, assim, coitado, gente, eu tô lá no mercado, fazendo as compras do mês, aí eu chego em casa e eu falo, tá, agora você pode ir lá no mesmo mercado que eu estava pra comprar o seu frango. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Dá pra fazer isso. Eu não vou cozinhar o frango, isso é um fato. Até porque, como eu disse, né, eu gosto de cozinhar provando pra saber como é que tá o tempero e tal. Aí isso aí não dá, né? Mas, poxa, dá pra comprar. E tá tudo bem, sabe? É o que eu falei, você tá aí no seu processo e você tá diminuindo aos poucos, então assim, isso já vale demais. Então também não é pra ser radical. Eu respeito pra caramba. Assim, tudo que você faz. Eu acho que também é difícil eu falar, né? Porque assim, o amor é complicado. O amor, o amor é complicadíssimo. Tira a gente do realismo, né? O amor é cego. O amor é sério. Não,
que uma coisa maravilhosa dessa não tem como ser certo. Mas eu acho perfeito a abordagem da Natália, eu acho perfeito. Assim, ela tem os ideais dela e ela mostra pra mim. A gente viu um documentário que eu também fiquei abismado. Foi um mais recente que a gente viu. Da dieta dos gêmeos? Essa Ah, daí. sim. Que ela não Do, foca no vegano, né? não, Mas tem essa abordagem um pouquinho. sim. E, cara, eu lembro, uma coisa que me marcou muito nesse documentário foi a questão do salmão. Nossa, eu parei de comer salmão depois desse. Salmão é fast food, basicamente. E as Cara, pessoas não sabem disso. nossa, depois disso que eu Acham vi. que é aquele lá que o urso pega e É, come, que tá lá né? nadando contra a correnteza. Não é. Tem um Não é. cativeiro, o cativeiro é horrível. São umas condições É, absurdas. enfim, depois disso eu realmente tô vendo salmão com outros olhos. O meu consumo de salmão caiu, sei lá, vou chutar aí 87,5%. É. Mas é Exatamente. por isso que eu falo que os documentários são muito importantes, porque eu sabia de tudo que estava por trás da indústria da carne, mas eu só consegui parar mesmo depois que eu vi, né? Quando a gente tem esse visual, eu acho que a gente pega um nojo mesmo, sabe? Aham. E aí é que eu tive coragem de meter a cara e falar, vou parar com esse negócio. É, Mas realmente, eu acho que muita gente sabe e sabe que se vê o documentário vai querer parar. E aí isso não para. por isso não vê e não para, né? Que foi o que eu passei. Aham. Mas aí, cada um no seu tempo. É. Mas e você em relação a mim agora, na questão do convívio em casa? Como é que é você me vendo às vezes, comendo ali a minha carne e tal? Te afeta, não te afeta? Não afeta nem um pouco, na Nem um pouco. verdade. É, porque é isso, cara. Você tá no seu processo. Sabe? Eu não vou ficar te julgando porque você tá comendo um prato com frango na minha frente. É cada um no seu caminho, cada um no seu tempo. É. E como é que é o convívio com uma vegana? Maravilhoso. Nem zero reclamações. É, você tem a tua comida, a tua carne. Eu tenho Você minha tem a carne, carne. meu boi aqui. É, e também não. Cara, zero. Perfeito. Mas eu lembro que você, quando você embarcava, você tinha problema com a comida do embarque. É, inclusive, eu falei que eu fui full vegana até hoje, mas teve um período aí dos embarques que eu fui vegetariana, né? Porque lá a gente não pode fazer a nossa comida. O que a gente pode levar é só coisa que não fica na geladeira. Então eu levava minha proteína vegana em pó, né? Tipo whey. Só que era proteína de soja, levava uns mixes de semente. Mas aí chegava lá na hora do almoço, era o que o cozinheiro fazia. Então, assim, eu dei sorte de embarcar em navios que o cozinheiro fazia feijão sem carne. Mas também já teve uma época que eu peguei navio que o cozinheiro fazia feijoada todo dia. Então, assim, nem o feijão eu conseguia comer, sabe? Então eu tive que apelar pro queijo, iogurte. O leite em si era muito forte pra mim. Isso aí eu não conseguia. Depois de tudo que eu vi, eu falar, beber um copo de leite, pra mim era fora de cogitação. Mas o queijo e o iogurte eu tive que abrir uma exceção para ter um aporte maior de proteína. Aham. Ou eu ia viver de 550 mil scoops de proteína em pó e ninguém tem dinheiro para isso também, né? É. Mas me fazia muito mal. Assim, era uma coisa que eu não comia com prazer. Eu comia pensando assim, eu preciso parar de embarcar porque isso não me faz bem. E agora que eu parei, né, que eu tô trabalhando aqui em terra, nossa, é muito bom poder ser vegana de novo. Sim. Poder dizer não para essas coisas e ter 500 mil outras opções de Aham. proteína, né? Que são as coisas que ficam na geladeira. Eu como muito hummus, como muito tofu, né? Faço a minha comida de almoço, que é a soja. E lá eu não podia fazer essas coisas. A gente não pode nem tocar na cozinha, assim, só pra vocês terem noção. Então, tá sendo muito melhor trabalhar em terra, né? Mas um problema que a gente está tendo, né, é que as comidas veganas, as fontes de proteína vegana são mais caras, né? Então, depende. Algumas. Depende. O tofu, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é algo muito caro, muito superestimado. Mas se você fizer em casa, você faz tipo 1 quilo de tofu R$ 5. Aham.
As pessoas cobram porque, meu Deus, é vegano. E aí o vegano tem esse negócio de colocar o preço lá em cima, né? Mas a base da alimentação do vegano é leguminosas. Assim, a base da proteína, né? Aham. Isso é muito barato. É barato. Até porque se você pegar 1 quilo de feijão e cozinhar, ele vai dobrar de tamanho. Pega 1 quilo de carne e cozinha, vai virar um negocinho, né? É. Então, assim, comparando preços e quantidade, é muito mais barato ser vegano. Eu lembro quando eu parei de comer carne, eu fiz essa conta, que eu já estava fazendo minhas compras de mercado sozinha, né? E eu diminui muito meus gastos. Isso, eu era vegetariana ainda, não era nem vegana, né? Eu diminui muito, muito, muito. Só por ter parado de comprar carne, né? Então as pessoas têm muito essa visão errada, justamente porque os produtos veganos, eles são muito caros. Os produtos veganos que eu falo, os industrializados, né? Aham. Não os que vêm da natureza. Aham. Mas não é a base da nossa alimentação. A gente aqui em casa mesmo, né? Só faz aquele hambúrguer do futuro, assim, no final de semana. Num Não é aquela coisa que a dia. gente come todo dia. Não é um Se dia fosse, especial. se fosse realmente seria uma alimentação muito cara. Aham. Mas tirando isso, é muito É barato. tudo muito mais barato. Eu já fiz essa conta um dia, do meu prato de almoço. Aham. Deu, sei lá, R$ 4. Sabe? É uma coisa muito, muito bizarra. Mas, por exemplo, algumas. Por exemplo, marmita. Se pegar a marmita normal, é um preço. Não vou falar o nome da empresa, né? Mas enfim. Aí quando você pega uma marmita vegana, só pelo fato de ser vegana, Só pelo fato de ser eles vegana. botam um preço mais caro. E não faz o menor sentido. É. Porque a matéria-prima para fazer aquilo é muito mais barata. É mais barato. Eu nunca, é realmente é mais uma jogada de marketing. Exatamente. Estranho. Eu acho que é porque não é algo ainda que é o que sai mais na empresa, né? Aham. Como as marmitas normais saem mais, eles conseguem colocar um preço mais baixo. O vegano só sai um aqui, outro ali, aí eles já botam o preço lá em cima. Já bota o preço lá em cima. E a gente paga. A gente é otário. Então, enquanto estiver pagando, tá bom. Basicamente isso. Realmente. Mas assim, eu tô de prova aqui que a comida da Natália é maravilhosa. Não tô botando a Natália pra ter um futuro aí na gastronomia, não. Mas é só pra comprovar que, assim, uma pessoa carnívora comendo comida vegana e um sorriso aqui. Inclusive, eu aprendi a cozinhar quando eu parei de comer carne. Porque quando eu parei, eu morava com meus pais ainda, né? Então eu comia a comida que meu pai fazia, que era todo dia arroz, feijão e bife. Uhum. Todo fucking dia. A gente não aguentava mais, mas ele tava fazendo, era cômodo pra gente, todo dia arroz, feijão e bife. E aí, quando eu parei de comer carne, eu falei com meus pais, né? Falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso pra eles? Aí sentei e falei, então, eu acho que eu vou parar de comer carne. Ele, palhaçada, né, vai cozinhar tua comida, tá? Que eu não vou fazer comida especial pra você, não. Tu sabe que Dona Márcia e Dr. Hildo talvez vejam essa gravação, né? Mas é verdade. Eles estão de prova, inclusive. Tem nada a ver com isso, Dona Márcia. Tem nada a ver com isso. Aí comecei a cozinhar. Nossa, mas eu fiz muita comida ruim. Mas muita. E a gente pega essas receitas de internet, né, de hambúrguer vegano, fica um troço farinhento, que ainda não tinha muitas referências, né, de quais receitas que eu poderia seguir, quais que realmente não vão dar certo. Nossa, eu fiz muita comida ruim. Aí eu fui aprendendo a cozinhar, né? Porque meus pais me forçaram. Foi basicamente isso. E os certos, né, também, pô. Ficar fazendo 2 comidas em casa é sacanagem. Não, né? realmente. Já que fui eu que tive essa escolha. E depois, hoje em dia, eles adoram minha comida também. Até o meu pai, que é super carnívoro, arroz, feijão e bife todo dia, assim, ele adora minhas comidinhas. A gente viajou agora, né? Ele comeu o espetinho que eu fiz lá no churrasco. Ele falou, nossa, vegano. isso tá muito bom, talinha, não sei o que, adorei. Comeu a linguiça vegana. Comeu a carne também, mas come as 2 coisas ali e gosta, né? Não, e quando a gente chegou nessa viagem, a Natália levou uma quiche, não foi? Quiche de carne de jaca com creme cheese vegano. Nossa. Meu Deus. Não, calma. Aí o que aconteceu? A gente chega lá, e aí quando a gente chega, nós fomos os últimos a chegar na casa, né? Aí o pessoal já tava comendo, começou a comer, já tava comendo uma quiche de bacalhau. Aí eu primeiro provei, quando já tava ali o pessoal comendo e tal, peguei um pouquinho da quiche de bacalhau comigo. Aí
Natália tá comendo a sua quiche de carne de jaca. Ó, a quiche de carne de jaca era definitivamente melhor do que a quiche de bacalhau. Com certeza. E eu larguei a quiche de bacalhau. E fiquei só na de jaca. Nossa, tava muito boa mesmo. Porque realmente, assim, é realmente uma quiche melhor. Então, assim, você até às vezes comparando com Sim. uma comida carnívora, a comida, a quiche vegana, nossa senhora. Uma comida vegana bem feita é É, outra história. não. É absurda a diferença. E o espetinho também. A gente fez, eu ajudei. Olha só. Eu ajudei a montar Ele aquele ajudou espetinho. mesmo. Ela tá de prova. E aí tinha uma linguiça vegana, não tinha? Também. Linguiça vegana. E eu acho que foi isso, né? Não lembro. Foi só linguiça vegana e espetinho. É. Que era, nossa, tudo muito Ficaram bom. maravilhosos. Maravilhosos. Doutor Hildo comprovou. Comprovou, comeu, provou, Comeu. gostou. Então é aquilo, assim. Cada vez mais tentando desmistificar essa barreira, né? Que tem entre os dois grupos realmente. E esse é um dos objetivos, eu acho, da nossa marca, da Bromas, sabe? Além Tirar o do preconceito. tirar o preconceito, fazer a associação com o mundo vegano, com o mundo fitness também, que é uma associação que pouca gente faz. É que o vegano é uma pessoa saudável Isso, e forte, tem exatamente. energia, não falta proteína. Não falta proteína. Então, assim, eu acho que isso foi é um bom começo, assim, pra gente tentar começar a conscientizar mais as pessoas e tal. E só que nosso veículo de comunicação são as estampas das camisas. Exato. Porque assim, imagina, né? Tu chega na academia, eu sempre falo isso. Chega uma mulher fortona lá, pegando mais peso do que os machos, e um vegan power aqui no peito. Ai, gente. Imagina eles olhando isso. Ah, não, dá muito gosto. Isso aí a gente mostra mesmo, né? E a Natália pega mais peso do que um monte de homem. A mulher é forte que só ela, né? Toma nem. Considerando que já tem uns 10 anos que eu tô aí tentando, tá, gente? É. Não foi de ontem pra hoje, não. E eu acho que falta um pouco também na indústria da musculação, né? No mundo fitness como um todo, assim, falar sobre isso. Eu vejo pouca gente falando sobre. Tudo bem que eu não sou nenhum. Eu não fico também acompanhando o mundo fitness pra caramba. Mas, pô, a gente tem poucas pessoas, né, que estão nos dois mundos, né? No mundo fitness e no mundo maromba. Sim, tem algumas influenciadoras, né? Que tem a Luísa, que é uma das nossas influenciadoras da Tem marca, a Evelyn. a Evelyn, a Elo também, que agora É, virou corredora. Então, assim, tá crescendo, é. né? Mas é isso, ainda tá ali Tá no no processo. começo. Exatamente. O público masculino tem Guia o Gui Bomai, Abomai também, que conseguiu o Procard um faz pouco tempo. monstro. O cara é gigantesco. Então, Eu assim, lembro até hoje que a gente foi dar uma camisa da Brombas pra ele. Aí ele perguntando assim, mas tem camiseta 4G? Porque é a única que cabe em mim. Eu fiquei, ele é um monstro. e pior foi que coube certinho nele. E a gente tinha camiseta 4G, coube certinho. Tá vendo? A gente compareceu. Exato. Estamos ali pros fisiculturistas também. É. Fisiculturista vegano, isso também é uma forma de ativismo, assim, absurda. É porque o mundo do fisiculturismo hoje em dia tá hypado absurdamente, né? Tá mesmo. Ter veganos nessa área acho que só contribui positivamente. É. Todo mundo que vem me falar, ah, mas vegano, né, não consegue ali ter músculo e tal, aí eu só mostro aqui Instagram da Evelyn, Instagram do Gui e vai indo. Aí é muito fácil provar, né, hoje em dia. Fala assim, aqui, aqui, músculos, vegano, tá? Não, e assim, outra coisa importante também é pessoas famosas, celebridades e tal, que, que mostram um pouco desse mundo, né? Por exemplo, a Xuxa. A Xuxa é vegana. Sim.
Eu não sabia. A Xuxa é vegana. Rainha dos baixinhos é um monte A de famosa cenourinha. rainha dos baixinhos. Rainha dos baixinhos é vegana aí, ó. Mas Maravilhosa. tem muitos famosos que hoje em dia já estão entrando nesse mundo e acabam divulgando a ideia, né? É. Isso é muito importante. O Coringa, aquele ator que fez o Coringa também, né? Cara, o Joaquim. inclusive ele que fez o... Amigão Joaquim. Não, amigão Joaquim. Ele que fez esse documentário dos terráqueos. Mentira. Eu falei que mostra o sofrimento animal. Ele que fez o documentário? É, ele aparece falando e tal. Foi uma produção dele. E ele, assim, Sabia que ele ele é era ativista forte. ferrenho. Exato. Olha aí. Então tá cada vez mais sendo divulgado. Isso é muito importante. Mas ainda tem muitos anti-veganos, né? Tem. Aí a gente vai quebrando essa barreira aos poucos. Tem muita gente que tem, assim, raiva. Eu não sei o que acontece. Eu não sei se é porque encontrou um vegano chato Pode ser. e ficou traumatizado. Eu não sei se é porque é aquele negócio do medo do desconhecido. Mas volta e meia, até a gente, né? A nossa mensagem é tão tranquila. E até no nosso Instagram, assim, às vezes a gente bota algum vídeo e aí vem alguma pessoa já joga um documentário. Já joga um comentário mais assim complicado, mais forte. E depois é o vegano que é chato, né? É, Vem esses carnívoros querer comentar no nosso post, a gente tá lá quietinho, só fazendo o nosso conteúdo ali. E aí vem uma pessoa e fala, só pra falar, vou continuar comendo bife. Tá bom, legal, cara. Vai lá, segue tua vida. Pra que comentar isso aqui, sabe? Mas é interessante a gente mostrar assim, como que tem essa coisa, né, essa raiva encarnada nas pessoas de querer. Porque uma coisa, pra pessoa comentar, leva energia, sabe qual é? É diferente da pessoa só olhar e fazer e segue a vida. Ela quer, né, Quer- alfinetar. ali. Não, ela precisa ir lá e. Não, opa, não, vou continuar comendo carne, pá. Mas é isso, os dois lados têm os chatos. Tanto os carnívoros quanto os Sim, veganos, né? sim. Os extremistas. Mas é isso. A Bronza está aqui para dizer que o amor vence. O amor vence. Então, acho que é isso. Com essa frase, encerramos o nosso podcast. Não tem coisa melhor do que o amor vence, pô. Como é que a gente continua? Não tem, o amor vence, é isso. Vamos fechar por aqui. E eu queria pedir também para vocês comentarem aqui no vídeo temas que vocês querem que a gente traga para os próximos podcasts, tá? Esse é o primeiro. Vamos tentar aí entrar nesse mundo do podcast. E aí, se vocês puderem ajudar a gente curtindo, comentando, compartilhando, vai ser maravilhoso. Como a Natália disse, o amor vence.